Olá, querido aluno! Chegou a hora de fazermos a nossa redação, nosso tema número 1. Eu sou a professora Lara Mônica e eu irei te ajudar. Então vamos lá. Já falamos dos aspectos estéticos da nossa redação, fizemos a nossa análise do nosso edital, texto com mínimo 20 linhas, máximo 30. Mas eu, como aluna da professora Lara Mônica e aqui da turma da Operação PMDF, da Sâmula, irei fazer uma redação com no mínimo 28 linhas e no máximo 30, de preferência 30 linhas. 4 parágrafos, porque nós estamos fazendo um texto dissertativo argumentativo, com início, meio e fim, composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que a minha introdução eu farei 7 linhas, meu desenvolvimento terá 2 parágrafos, o primeiro parágrafo de desenvolvimento com 8 linhas, o segundo com 8 e a conclusão com 7 linhas. Então vamos escrever o nosso texto, começar a escrever esse texto da nossa primeira proposta. Uma proposta retirada lá, né, da banca, foi uma proposta de 2013 a IADES, cotada também para ser uma das possíveis bancas, não é verdade? Então vamos lá. Dia 18, tem mais, a proposta completa está na sua apostila, você pode acessar aqui, eu peguei somente um texto motivador e o próprio tema. Nesse caso, então, você pode ler completo lá na sua apostila ou baixar a prova, né, na internet. Considerando o texto apresentado tem caráter motivador, redige um texto dissertativo e ou argumentativo com o tema. A IADES gosta muito disso, dissertativo e argumentativo, argumentativo e ou expositivo, dissertativo, argumentativo ou descritivo. A IADES gosta muito dessa nomenclatura, mas assim, significa que ela aceita qualquer uma das modalidades textuais. Então, dia 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento ao abuso e a exploração sexual, certo? Diz que sei, né, que é uma porque é uma política pública que eu posso usar no meu texto, melhorar essa política pública, né? Azurei. Pública, né? De 18 de maio, certo? Então vamos lá. Proteja nossas crianças e adolescentes, de preferência, não é só quando a exploração, né? Não tem só esse tipo de exploração contra criança e adolescente, mas o texto enfatizou essa parte, então talvez seja interessante também você verificar, né? Dar ênfase também para esse grupo vulnerável. Né? Um grupo vulnerável, das mulheres, dos idosos, dos LGBTs, LGBT, que agora tem essas siglas, né? Então, tudo isso são grupos vulneráveis. Como o policial militar do Distrito Federal pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade sexual? Está te perguntando. Lembra que lá na nossa dica nós não transformamos em pergunta? Então aqui eu já afirmo e eu já posso começar meu texto afirmando isso mesmo. Eu já posso começar meu texto respondendo. O objetivo é que você responda essa pergunta obrigatoriamente. Quando eu leio o seu texto, eu tenho que saber que você respondeu aquela pergunta. Nesse caso aqui, esse policial militar veio com hífen. Por quê? Porque a banca escolheu tratar essas duas palavras como um adjetivo composto, formado por 2 ou 3 adjetivos. Então, a própria banca fez essa utilização. Mas na sua redação, você tanto pode utilizar policial militar, eu aconselho que no mínimo uma vez você tenha que utilizar da mesma forma que a banca, porque você vai mostrar para a banca que você está na mesma linha de raciocínio que ela. Ou então você pode usar separado policial ou militar, o representante do Estado, separadas assim porque se tratam de
substantivos, né? Então, você pode utilizar. Nesse caso aqui não teria problema, certo? Então, o meu tema está aqui em forma de pergunta. Se ele está em forma de pergunta, veio um ponto de interrogação no seu texto, você obrigatoriamente tem o quê? Que responder. De qualquer forma, não importa do jeito, você tem que responder. Então, qual que é a dica? Você afirmar o que já foi dito, certo? Vamos lá. Circulando as nossas palavras-chave, nós já falamos isso, né? Então, policial militar do DF, contribuir, combate, crimes. Não, aqui eu vou colocar separado os crimes do contra. Crimes contra dignidade, essa é junta, dignidade sexual. Então você vai separar, porque todas essas ideias têm que o quê? Aparecer no seu o quê? Texto. Aparecer no seu texto. De que forma? Uma vez assim mesmo, igual está no tema, e as outras vezes nós vamos utilizar o quê? Sinônimos, é isso mesmo. Ó, sinônimo o quê? Do como, de que modo, de que maneira, de que forma. Policial militar, polícia, segurança pública. Militar, também tem essa opção, porque nós usamos o que? A banca utilizou a palavra militar como adjetivo composto, mas aqui, no caso do militar, somente o militar poderia ser um substantivo, né? Distrito Federal, nesse caso eu não achei nenhuma substituto exatamente, mas no contexto da palavra, você pode, no contexto da frase, você pode falar atribuição local, o policiamento ostensivo da região, da capital, do Brasil, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Pode, deve, é obrigação, cumpre o dever, contribui, colabora, ajuda, fornece, apoia, combate, conflito, confronto, enfrentamento, aos crimes, atos ilícitos, ações criminosas, contra, oposto, oposição, em luta, dignidade sexual, livre exercício da sua sexualidade. Professora, o que é isso? Você utilizou sinônimos, sinônimos para o que? Responder ou retomar o tema. Então lá, circulei as palavras-chave, transformei em pergunta, vi se não tem alguma palavra que está no plural, porque se a palavra estiver no plural, eu tenho que apresentar duas ideias daquela. Não está, então agora eu vou passar o quê? Para os sinônimos. Todos esses aqui eu posso ir o quê? Incluindo essas informações no meu texto. Não precisa ser necessariamente só na ordem do tema. Mas, por exemplo, você vai falar alguma afirmação, aí você pode usar, por exemplo, a obrigação. É obrigação do policial, então, realizar atividades em prol dos grupos vulneráveis. Então, você pode incluir tudo isso aqui, o quê? No seu vocabulário, certo? Olha lá, trouxe aqui, fiz 3 modelinhos de início de texto para você. Já escrevi para ficar mais fácil. Ao se falar da dignidade sexual, o policial militar dentro do território do Distrito Federal é fundamental no combate contra os crimes sexuais. Peguei o tema e transformei no meu primeiro período do meu texto. Eu colocarei uma vírgula aqui, ó. Ao se falar da dignidade sexual, vírgula. O policial militar dentro do... Ao se falar da dignidade... Não vou colocar essa vírgula aqui não, porque já tem essa vírgula que eu coloquei aqui, ó. Depois do policial militar, eu coloquei essa vírgula porque eu delimitei o dentro do território do Distrito Federal como meu aposto explicativo. Ai, que susto. Militar, vírgula. Dentro do território do Distrito Federal, vírgula. É fundamental no combate contra a dignidade sexual. Preste atenção na minha palavrinha de persuasão aqui.
É fundamental. Já respondi a pergunta lá na introdução. Depois, segundo modelinho, no Distrito Federal, já coloquei o local. O policial militar possui um papel fundamental no combate aos crimes contra a dignidade sexual. Se eu quisesse fazer uma comparação aqui, porque assim, o Distrito Federal, mas isso também serve para o Brasil, né? No combate aos crimes contra a dignidade sexual. Dignidade sexual, vamos colocar assim, ó. Sexual, bem como no território, vou colocar no Brasil, senão vai ficar muito grande, mas poderia colocar no território brasileiro também, porque isso aqui é uma função não só do Distrito Federal, eles direcionaram porque o concurso era de lá, mas é uma função que, em teoria, é pautado o quê? Em uma das funções, né, da polícia. Qualquer tipo de polícia. O policial militar possui um papel fundamental no combate aos crimes contra a dignidade, bem como no Brasil. Não gostei desse bem como no Brasil, não. Distrito Federal, o policial militar possui um papel fundamental no combate aos crimes contra a dignidade sexual. Não gostei, não. Eu quero colocar assim, que no Brasil também isso acontece, então ficaria melhor assim, o que acontece em todo o território brasileiro, ficaria melhor assim, né? Não gostei desse bem como aqui não. Escrita é isso, a gente faz, reescreve, lê, escreve de novo, é assim que se aprende escrita, né? Contra a dignidade sexual. Eu poderia colocar no outro período, dessa forma, a representatividade do Distrito Federal ocorre também em todo o Brasil, mas assim, é só uma opção. O que eu quero ressaltar é que esse é um papel não só do Distrito Federal, é um papel da polícia como um todo. Opção 3. Comecei com uma citação. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, a segurança pública é um direito social. Está lá previsto no seu artigo 6º, no artigo 6º da Constituição Federal. No seu não, né? No de todo mundo. Dessa forma, o policial militar do Distrito Federal, ó, coloquei até uma sigla aqui, do Distrito Federal, porque depois eu posso usar siglas ao invés de usar somente Distrito Federal para não ficar repetido, né? É parte integrante na atuação. Então, quando eu falei que é parte integrante, eu vou falar que existem outras pessoas. Quem seria a sociedade, o próprio governo. Então, assim, é parte integrante, porque não é só o policial militar. Toda a sociedade, os órgãos de segurança pública têm a sua participação nesse papel também, né? Um conjunto, né? É parte integrante, então aqui minha palavrinha de persuasão foi essa, ó, integrante na atuação contra os crimes sexuais, a fim de preservar a dignidade dos cidadãos. Aqui eu já coloquei uma palavra, um afim, que ele nada mais é do que a ideia de finalidade na sua redação. Posso, professora, colocar o afim já na introdução? Pode, não tem problema nenhum. Já é dica de quê? De que você está dando indícios de argumentação e que também tem o objetivo final disso tudo, porque a redação é um problema social, então você tem que resolver esse problema, finalidade. Só fazendo um ponto muito importante, que o afim separado, que é o que você mais utiliza na redação, ele faz referência à finalidade. A caneta já tá cansada. E o afim junto faz referência à afinidade. Fulano está afim de alguém. Afinidade. Então, quando você for utilizar com o sentido de finalidade, que é o mais utilizado, a não ser que você queira falar, se for o tema, né? Que fulano está afim de alguém.
Mas ele é muito coloquial, né? Se a afinidade assim com o separado, ou junto, na verdade, ele é o quê? Ele é coloquial, certo? Então deixe lá para o seu dia a dia. Aqui na redação nós iremos utilizar o afim separado, certo? Então eu estou esperando as redações de vocês, lembrando que só não passa quem desiste. Estou esperando lá na plataforma dúvidas na escrita, professor, estou com dúvidas para escrever, não sei como começar. Entre em contato, não deixe esse momento passar por você. Se o seu sonho é esse, persista no seu sonho e vamos rumo à sua aprovação. Lembrando que a redação exige muito mais esforço seu, individual, é um esforço progressivo e silencioso do que de qualquer outra matéria. Então depende muito mais de você do que de mim. Estou aqui para te ajudar, para te dar apoio. Lembrando que a redação, você vence a redação pelo cansaço. Estou aguardando as redações da semana. Qualquer dúvida, pode me chamar lá pelas redes sociais. Não se esqueça de se cadastrar também nas redes sociais. YouTube, TikTok, passo vergonha no TikTok todo domingo. Enfim, estou por lá. Beijos, até a próxima. Tchau!